Seção 2ª. Das modalidades de licenciamento. Artigo 36. O licenciamento ordinário será efetuado por meio da emissão de licença ambiental prévia, LAP, licença ambiental de instalação, LAI, licença ambiental de operação, LAO, e licença ambiental por compromisso, LAC. Parágrafo 1º. O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença, LAP, LAI e LAO, em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares, desde que observados o seguinte. Inciso 1º. Para a concessão da licença ambiental prévia LAP, o prazo máximo de 3 meses a contar do protocolo do requerimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 4 meses. Inciso 2º. Para a concessão da licença ambiental de instalação LAI, o prazo máximo de 3 meses. Inciso 3º. Para a concessão da licença de operação LAO, o prazo máximo de 2 meses. Parágrafo 2º. A contagem dos prazos previstos nos incisos do parágrafo 1º deste artigo será suspensa durante a elaboração de estudos ambientais complementares ou esclarecimentos pelo empreendedor. Parágrafo 3º. A licença ambiental prévia LAP pode ser emitida com a dispensa de licença ambiental de instalação LAI, quando: alínea A. Para o licenciamento ambiental, não seja exigido estudo de avaliação de impacto ambiental EIA. Alínea B. Para o licenciamento ambiental, seja exigido relatório ambiental prévio RAP, ou alínea C. Os pressupostos para emissão de licença ambiental de instalação LAI estejam presentes no processo de licenciamento. Parágrafo 4º. A LAC só será emitida caso o empreendimento ou atividade não dependa de supressão de vegetação para sua efetivação. Parágrafo 5º. A LAC será concedida eletronicamente, mediante declaração de compromisso firmada pelo empreendedor, segundo critérios e pré-condições estabelecidos pelo órgão estadual licenciador por meio de portaria. Parágrafo 6º. As informações, as plantas, os projetos e os estudos solicitados ao empreendedor, no ato da adesão à LAC, deverão acompanhar o pedido formulado via internet, na forma definida pelo órgão ambiental licenciador por meio de portaria. Parágrafo 7º. Serão considerados empreendimentos ou atividades passíveis de licenciamento, por meio da LAC, aqueles listados em portaria específica, a ser editada pelo órgão ambiental licenciador. Parágrafo 8º. Para a obtenção da LAC, o requerente deverá estar ciente das condicionantes ambientais estabelecidas previamente pelo órgão licenciador, comprometendo-se ao seu atendimento, as quais deverão contemplar as medidas mitigadoras para a localização, implantação e operação dos empreendimentos e das atividades. Parágrafo 9º. A inclusão de empreendimento ou atividade no rol definido pelo órgão ambiental como passível de licenciamento via LAC, não afeta procedimentos administrativos licenciados, ou já iniciados em seu âmbito, permanecendo em tramitação, se já em curso, até a implantação da atividade no sistema. Parágrafo 10. A concessão da LAC dar-se-á, por empreendimento ou atividade individual. Parágrafo 11. Quando o empreendimento, ou a atividade necessitar de autorização de supressão de vegetação, outorga de uso de recursos hídricos ou anuência de unidade de conservação, a LAC só será emitida em conjunto com as respectivas autorização, outorga ou anuência. Parágrafo 12. Para a obtenção da LAC, o empreendedor deverá efetuar o pagamento de tarifa, cujo boleto será emitido automaticamente após o cadastro de todas as informações e a apresentação dos estudos e demais documentos solicitados. Parágrafo 13.
Após a comprovação do pagamento, de que trata o parágrafo 12 deste artigo, a licença será disponibilizada eletronicamente ao empreendedor. Parágrafo 14. As informações prestadas pelos requerentes serão de sua inteira responsabilidade. Parágrafo 15. A constatação, a qualquer tempo, da prestação de informações falsas, implicará a nulidade da licença concedida pelo órgão licenciador e tornará aplicáveis penalidades, conforme previsto nesta lei. Artigo 36. Os prazos previstos nos artigos desta seção, inerentes à expedição das diversas modalidades de licenciamento, deverão ser, obrigatoriamente, cumpridos, sob pena de paralisação da emissão de novas licenças, na unidade licenciadora do órgão ambiental. Parágrafo 1º. A paralisação não será aplicada por interesse do Estado, devidamente fundamentado. Aos pedidos de renovação e prorrogação de licenças ambientais prorrogadas por força de dispositivo normativo ou ato do órgão ambiental licenciador. Aos pedidos de licenciamento pendentes de apresentação de documentos ou esclarecimentos pelo proponente. Parágrafo 2º. Os pedidos de prorrogação, renovação de licenças e autorizações tempestivos ficarão prorrogados, automaticamente, até a manifestação conclusiva do órgão licenciador referente ao pedido. Parágrafo 3º. Em caso de pedidos intempestivos, a prorrogação automática cessará, se o órgão licenciador manifestar óbice preliminar a esta prorrogação, no prazo de 5 dias. Parágrafo 4º. O órgão licenciador deve emitir, no prazo de até 24 horas a contar da solicitação, certidão atestando a prorrogação automática de licença ou autorização ambiental. Parágrafo 5º. Em caso de descumprimento do prazo máximo permitido para emissão de licença ou manifestação do órgão ambiental, o solicitante informará por escrito o descumprimento do prazo. Parágrafo 6º. No primeiro dia útil, após a comunicação, o órgão ambiental ficará impedido de emitir qualquer licenciamento novo, enquanto não for finalizado aquele, que se encontra em aberto, e com prazo vencido, conforme comunicação por escrito. Parágrafo 7º. Serão publicados no sítio eletrônico do órgão licenciador todos os pedidos de licença e autorização ambiental e respectiva tramitação processual visando permitir o controle dos pedidos com prazos vencidos de apreciação, e a ordem cronológica dos requerimentos. Parágrafo 8º. Devidamente fundamentado, o presidente do órgão licenciador estadual poderá definir a tramitação prioritária de um determinado projeto sob licenciamento. Artigo 37. Nos casos de atividades ou empreendimentos potencialmente causadores de pequeno impacto ambiental, assim definido por resolução do CONSEMA, será adotado o licenciamento ambiental simplificado, por meio da emissão de autorização ambiental AUA. Parágrafo 1º. A autorização ambiental AUA é expedida após a avaliação acerca da viabilidade locacional e técnica, contendo condicionantes de implantação e de operação do objeto autorizado. Parágrafo 2º. A autorização ambiental AUA terá prazo de validade equivalente ao de uma licença ambiental de operação LAO. Parágrafo 3º. O licenciamento ambiental simplificado, a que se refere o caput, será realizado no prazo máximo de 60 dias, contados a partir da data de protocolo perante o órgão ambiental. Artigo 38. A supressão de vegetação, nos casos legalmente admitidos, será licenciada por meio da expedição de autorização de corte de vegetação AUC. Parágrafo único. Nos casos em que o pedido de autorização de corte de vegetação estiver vinculado a uma atividade licenciável, a AUC deve ser analisada com a licença ambiental prévia LAP, e expedida conjuntamente com a licença ambiental de instalação LAI ou autorização ambiental AUA da atividade. Artigo 39. Por solicitação dos responsáveis de atividades ou empreendimentos licenciáveis,
pode ser admitido um procedimento unificado, que resulte no licenciamento ambiental coletivo de empreendimentos e atividades, cuja proximidade e localização recomendem ações coletivas integradas, voltadas à mitigação de impactos ambientais, sistematizadas no formato de um plano, sujeito à prévia autorização pelo órgão ambiental, observados os requisitos de ordem legal e institucional, definida a responsabilidade legal pelo conjunto de atividades/empreendimentos, e os condicionantes técnicos indispensáveis, que devem ser regulamentados pelo CONSEMA. Artigo 40. O órgão ambiental competente estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença, especificando-os no respectivo documento, levando em consideração os seguintes aspectos. Inciso 1º. O prazo de validade da licença ambiental prévia LAP deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 5 anos. Inciso 2º. O prazo de validade da licença ambiental de instalação LAI deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de instalação do empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 6 anos, e inciso 3º. O prazo de validade da licença ambiental de operação LAO deverá considerar os planos de controle ambiental e será de, no mínimo, 4 anos, e, no máximo, 10 anos. Inciso 4º. O prazo de validade da LAC deverá considerar lapso temporal suficiente para que se proceda a vistoria no empreendimento ou na atividade, devendo ser de, no mínimo, 3 anos, e, no máximo, 5 anos. Parágrafo 1º. A licença ambiental prévia LAP e a licença ambiental de instalação LAI poderão ter os prazos de validade prorrogados, desde que não ultrapassem os prazos máximos estabelecidos nos inciso 1º e 2º. Parágrafo 2º. O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de validade específicos para a licença ambiental de operação LAO de empreendimentos ou atividades que, por sua natureza e peculiaridades, estejam sujeitos a encerramento ou modificação em prazos inferiores. Parágrafo 3º. Na renovação da licença ambiental de operação LAO de uma atividade ou empreendimento, o órgão ambiental competente poderá, mediante decisão motivada, aumentar ou diminuir o seu prazo de validade, após avaliação do desempenho ambiental da atividade ou empreendimento no período de vigência anterior, respeitados os limites estabelecidos no inciso 3º. Parágrafo 4º. A renovação da LAO, da LAC e da AUA, para atividades constantes em rol definido pelo órgão licenciador, poderá ser realizada pelo empreendedor, na forma eletrônica, por meio do Sistema de Informática da Fátima, SINFAT, desde que: inciso 1º. Não envolva ampliação do empreendimento ou qualquer alteração da atividade objeto do licenciamento. Inciso 2º. No prazo de validade da licença a ser renovada, não tenha ocorrido qualquer irregularidade ambiental no empreendimento ou na atividade. Inciso 3º. O empreendimento ou atividade tenha cumprido todas as condicionantes da licença ambiental a ser renovada, e inciso 4º. Seja apresentada declaração de conformidade ambiental atendendo às condições estabelecidas pelo órgão ambiental licenciador em normativa própria. Parágrafo 5º. A renovação de licença, não descrita no rol definido pelo órgão licenciador, bem como daquela que não se enquadre nos requisitos para renovação eletrônica, deverá ser requerida no órgão ambiental licenciador com antecedência mínima de 120 dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando esta automaticamente prorrogada até a manifestação definitiva do órgão licenciador. Parágrafo 6º. Os prazos de validade das licenças e autorizações ambientais serão interrompidos em razão de fato que impeça a continuidade do processo de licenciamento ambiental, tais como decisão judicial, acatamento de recomendação do Ministério Público pelo órgão licenciador, negativa de anuência ou autorização de órgão interveniente no processo de licenciamento, entre outros.
Parágrafo 7º. O pedido de renovação ou prorrogação de licença dentro do prazo legal ensejará a emissão automática de uma certidão de prorrogação da licença por meio do sítio eletrônico do órgão ambiental licenciador. Artigo 41. Excepcionalmente, a depender das peculiaridades da atividade ou empreendimento, mediante decisão motivada, o órgão licenciador pode dispensar a renovação de licença ambiental de operação LAU, nas hipóteses de: Inciso 1º. Encerramento da atividade. Inciso 2º. Parcelamento do solo. Inciso 3º. Fase final de plano de recuperação de área degradada, e Inciso 4º. Outros casos devidamente justificados. Parágrafo único. Após a emissão da primeira licença ambiental de operação LAU para o parcelamento do solo com estação própria de tratamento de esgoto, a renovação da licença ambiental de operação LAU incluirá apenas a estação de tratamento de esgoto, se for considerada como passível de licenciamento pelo CONSEMA. Artigo 42. As publicações dos pedidos e de concessão de licenças ou autorizações ambientais de atividades licenciáveis, consideradas potencial ou efetivamente causadoras de significativo impacto ambiental, devem ser feitas no Diário Oficial do Estado e em periódico de circulação local. Parágrafo 1º. Nos demais casos, as publicações devem ser feitas no sítio do órgão ambiental licenciador na rede mundial de computadores, e também no mural de publicações do órgão ambiental. Parágrafo 2º. Nas publicações do Diário Oficial, e no periódico de circulação local, deve constar informação sobre a realização de auditoria ambiental, se houver, nos casos de renovação de LAU. Artigo 43. Decorrido o prazo de validade de uma licença, sem que haja solicitação de prorrogação ou renovação, e respeitados os prazos máximos, a que se refere o artigo 40, a continuidade das atividades dependerá da formulação de novo pedido de licença. Artigo 44. A imposição de sanções administrativas a atividades ou empreendimentos não susta automaticamente a análise técnica dos correspondentes processos de licenciamento ambiental. Artigo 45. A ausência ou inadequação de documentos necessários à análise do processo administrativo de licenciamento ambiental não será razão suficiente para o seu imediato indeferimento, devendo ser notificado o interessado, para que apresente os documentos faltantes ou substitua os considerados inadequados em prazo razoável, nunca inferior a 20 dias. Parágrafo único. Os órgãos públicos realizarão análise preliminar dos requerimentos formulados, a fim de identificar, de uma só vez, toda ausência ou inadequação de documentos necessários à análise do processo administrativo de licenciamento ambiental. Artigo 46. O requerimento e a expedição de certidões e declarações, bem como simples cadastramento de atividades junto à Fátima serão gratuitos.